Pare por um instante e pense com sinceridade. Por que algumas pessoas atravessam anos inteiros carregando culpa, escassez e medo, e de repente vivem uma virada que parece impossível, como se a graça de Deus finalmente tivesse encontrado uma brecha? E se eu te dissesse que talvez o problema nunca tenha sido falta de oração, mas falta de entendimento sobre como a graça funciona quando ela encontra uma mente alinhada, uma palavra bem colocada e uma atitude em movimento? Nos próximos minutos, você vai entender por que 2026 pode ser, para você, o ano da graça divina. Não como superstição, nem como promessa vazia, mas como um princípio bíblico real. Deus abre portas quando a fé para de pedir como quem não tem acesso e começa a receber como filho. Você vai enxergar um detalhe que quase ninguém percebe quando lê passagens como Efésios 2, 8, 9, a graça que salva, Romanos 5, 20, onde a graça superabunda, e até a linguagem de Jesus sobre tempo aceitável, quando o coração está pronto para viver o que já foi prometido. Agora, imagine Florence Scovel Shinn em silêncio, com a Bíblia aberta, num tempo em que muita gente misturava medo com religião. Ela não tratava Deus como distante. Ela insistia num ponto que muda tudo. A palavra de Deus não é enfeite, é direção. E quando Jesus diz, pedi e dar-se-vos-á, Mateus 7,7, isso não é convite para a ansiedade, é convite para a confiança. Florence não substituía a fé por técnica. Ela ensinava que a fé verdadeira se expressa na oração, na declaração baseada na Escritura e na ação coerente. Talvez você se reconheça aqui. Você já orou, já pediu, já tentou ser forte. Mas por dentro existe um cansaço que ninguém vê. E às vezes, o que pesa não é só a conta. O problema, o atraso, é a sensação de que você precisa merecer a resposta. Só que graça não é salário. Graça é presente. E presente se recebe com mãos abertas, não com punhos fechados de desespero. E antes de continuar, deixa eu fazer uma observação bem breve. Se você sente que precisa de um caminho guiado, dia após dia, nós temos o e-book do Método de 90 Dias de Visualização Profética, com orientações práticas e bíblicas para manter constância e foco. O link está na descrição. É um apoio para quem quer caminhar com disciplina, lembrando sempre, Deus faz a parte dele, e nós fazemos a nossa em movimento. Agora vem a revelação. A graça não anula princípios, ela ativa caminhos. E quando você entende isso, 2026 deixa de ser só um número e vira um marco espiritual. Florence costumava levar as pessoas a um ponto simples, mas que confronta muita coisa que aprendemos. Graça não é Deus fazendo tudo enquanto você fica parado. Graça é Deus abrindo o que você não poderia abrir sozinho, enquanto você se posiciona, obedece e caminha. É por isso que a Bíblia consegue dizer, ao mesmo tempo, pela graça sois salvos, Efésios 2:8, e também dizer que a fé sem obras é morta, Tiago 2:26. Não é contradição, é complementar. E aqui está uma chave que quase ninguém percebe. Muita gente confunde graça com permissão para desistir. Mas a graça divina é, na verdade, poder para continuar. É força do céu, aplicada ao chão da vida. Paulo disse algo que é um retrato perfeito disso. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, 2 Coríntios 12:9. Repare, não é uma graça que te deixa fraco. É uma graça que entra exatamente onde você está fraco e te sustenta por dentro. Agora, por que o título diz a revelação que poucos estão preparados para receber? Porque essa parte exige maturidade. Deus não pode tratar como herdeiro quem insiste em se ver como mendigo. E isso não é sobre orgulho, é sobre identidade. A Bíblia diz, já não és escravo, mas filho. Gálatas 4:7. O filho ora diferente. O filho não negocia amor, não pede migalhas, não vive tentando convencer o pai a ser bom. O filho aprende a concordar com o que Deus já disse. E é aqui que Florence fazia uma ponte muito clara, sempre com reverência, o Verbo Criador.
Quando João começa o evangelho dizendo, no princípio era o verbo, João 1:1, ele não está escrevendo poesia. Ele está revelando um padrão. Deus cria pela palavra. E se você é imagem e semelhança, Gênesis 1:27, suas palavras não são apenas desabafo, são direção do coração. Por isso Provérbios é tão direto. A morte e a vida estão no poder da língua. Provérbios 18:21. Mas presta atenção, porque aqui a graça entra com força. A graça não te acusa pelo que você falou ontem. Ela te convida a alinhar o que você fala a partir de hoje. E esse alinhamento não é positividade vazia. É concordar com a Escritura. É substituir, não vai dar, por o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Salmo 23:1. É trocar estou sozinho por o Senhor é minha luz e salvação, a quem temerei. Salmo 27:1. É deixar o coração parar de profetizar derrota. E por que 2026 pode ser chamado de Ano da Graça Divina para quem está pronto? Porque existe um princípio espiritual muito antigo. Quando a graça encontra um coração ensinável, ela acelera restaurações. Não porque Deus está obrigado a fazer, mas porque você finalmente para de resistir internamente ao que pede. Você pede provisão, mas por dentro diz, não mereço. Pede paz, mas alimenta pensamentos de medo o dia inteiro. Pede portas, mas evita passos. A graça não humilha você por isso. Ela só mostra, há um ajuste interior que abre espaço para o céu responder. E deixa eu validar você com carinho e verdade. Talvez você esteja cansado de fórmulas. Talvez você tenha medo de se frustrar de novo. Só que o que eu vou te mostrar aqui não é fórmula, é Bíblia aplicada. É o tipo de fé que Jesus ensinou quando disse: se creres, verás a glória de Deus. João 11:40. Antes do milagre, vem o crer. E crer, na prática, aparece em 3 lugares: no que você aceita no coração, no que você declara com a boca e no que você sustenta com atitudes. E agora, eu quero colocar diante de você uma pergunta que separa um ano comum de um ano de graça. Você está disposto a parar de viver como alguém que espera permissão e começar a viver como alguém que recebeu uma promessa? Porque quando isso muda por dentro, 2026 muda por fora. Existe um ponto muito sensível e profundamente bíblico que Florence sempre tratava com extremo cuidado. Graça não é isenção de responsabilidade espiritual. Pelo contrário, quanto mais graça você entende, mais consciente você se torna do seu papel no processo. É por isso que Jesus nunca anulou a ação humana. Ele dizia: levanta-te e anda. Vai e não peques mais. Lança a rede outra vez. A graça vinha primeiro, mas o movimento vinha logo em seguida. Quando a Bíblia diz que o tempo aceitável é agora, 2 Coríntios 6:2, ela não está falando apenas de salvação eterna, está falando de disponibilidade interior. Há momentos em que Deus está pronto para liberar algo, mas a mente ainda está presa a um padrão antigo: culpa, medo, autossabotagem, espera passiva. Florence dizia, com base nas Escrituras, que muitas bênçãos não são bloqueadas no céu, são adiadas na consciência humana. E aqui entra uma verdade que quase ninguém gosta de ouvir, mas que liberta. Graça não opera bem em uma mente desorganizada. Não porque Deus seja exigente, mas porque a mente confusa contradiz a própria oração. Tiago explica isso com clareza quando diz que quem ora duvidando é semelhante à onda do mar. Tiago 1:6-7. Não é punição, é incoerência interior. O coração pede uma coisa enquanto a mente declara outra. Florence observava isso nas pessoas. Elas oravam por provisão, mas falavam o dia inteiro como quem já tinha perdido. Oravam por paz, mas alimentavam pensamentos de ameaça constante. Oravam por portas, mas se recusavam a dar qualquer passo que envolvesse mudança. A graça estava ali, a promessa também. O que faltava era alinhamento.
Por isso a Bíblia insiste tanto na renovação da mente. Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Romanos 12:2. Não é um convite intelectual, é um ajuste espiritual profundo. Renovar a mente é aprender a pensar em concordância com Deus, e não mais com o histórico de dor. É parar de usar o passado como profecia do futuro. E talvez aqui esteja a revelação mais importante para 2026. A graça de Deus não muda, mas a sua capacidade de recebê-la pode crescer. Jesus disse que o vinho novo precisa de odres novos. A graça é vinho novo. Mas se você tentar colocá-la numa mentalidade velha, cheia de medo, pressa e autodefesa, o odre se rompe. Não porque a graça seja pesada, mas porque ela é expansiva. É por isso que tantas pessoas vivem pequenos avanços e grandes recaídas. Elas até recebem algo, mas não sustentam. A graça chega, mas a mente antiga sabota. Florence ensinava que receber é um ato espiritual contínuo, não um evento isolado. Eclesiastes já alertava: há tempo de plantar, tempo de esperar e tempo de colher. Pular essas etapas gera frustração. E aqui eu quero te conduzir com muito respeito. Se você sente que precisa reeducar a mente, fortalecer a constância e sustentar o alinhamento dia após dia, isso não é fraqueza espiritual, é maturidade. Inclusive, por isso existe o e-book do Método de 90 Dias de Visualização Profética, pensado exatamente para esse processo. Ajudar você a manter foco, palavra, oração e ação alinhadas ao longo do tempo. Sem misticismo, sem promessas irreais, apenas prática bíblica consistente. O link está na descrição, para quem sente que precisa desse suporte. Mas entenda algo com clareza: o método não substitui Deus. Ele apenas organiza você para não atrapalhar o que Deus já quer fazer. Agora, no próximo passo, eu vou te mostrar como reconhecer se você está espiritualmente preparado para viver um ano de graça e quais sinais internos indicam que o tempo virou. Existe uma forma muito clara e profundamente bíblica de saber se o tempo virou na sua vida espiritual. Não é um sinal no céu, não é um arrepio momentâneo, não é uma emoção forte durante uma oração. Os sinais da graça aparecem primeiro no interior, muito antes de qualquer mudança visível do lado de fora. O primeiro sinal é descanso interior, mesmo quando as circunstâncias ainda não mudaram. A Bíblia diz que nós, os que cremos, entramos no descanso. Hebreus 4:3. Repare, não diz entraremos, diz entramos. Quando a graça começa a operar, algo para de brigar dentro de você. A mente ainda vê o problema, mas o coração já não entra em pânico. Você começa a dormir melhor. A ansiedade perde força. Não porque tudo se resolveu, mas porque você parou de tentar carregar o que nunca foi seu peso. O segundo sinal é clareza. Pessoas fora da graça vivem confusas, pulando de uma ideia para outra, tentando 1000 caminhos ao mesmo tempo. Quando a graça encontra espaço, a confusão diminui. Você começa a saber o que fazer, mesmo que seja uma coisa simples. Um passo de cada vez. O Senhor endireitará as tuas veredas. Provérbios 3:6 não significa mapa completo, significa direção suficiente para o próximo passo. O terceiro sinal é mudança na forma de falar. E isso é muito sério. Jesus disse: a boca fala do que está cheio o coração. Lucas 6:45. Quando a graça começa a agir, você percebe que já não consegue mais sustentar certas palavras negativas sem incômodo. Reclamar começa a doer. Profetizar derrota soa estranho, não por esforço, mas porque a identidade interna mudou. A palavra começa a substituir o lamento de forma natural. E aqui está um sinal que quase ninguém observa. Você para de pedir sinais externos o tempo todo, porque a confirmação vem de dentro. Romanos 8:16 diz que o Espírito testifica com o nosso espírito. Não é barulho, é certeza silenciosa. Florence dizia que, quando a fé está alinhada, você não implora mais por prova, você apenas segue.
E isso nos leva a um ponto crucial. A graça não começa quando você vê o milagre. Ela começa quando você muda de posição interior. O milagre vem depois, como consequência. Por isso Jesus dizia tantas vezes: "A tua fé te salvou", antes mesmo de a pessoa perceber tudo o que havia acontecido. Talvez você esteja exatamente nesse lugar agora. Nada espetacular por fora, mas algo profundamente reorganizado por dentro. Se for assim, isso não é pouco. Isso é o início de um novo ciclo. É assim que anos comuns se transformam em anos marcados pela graça. E agora, eu quero te convidar a algo simples, sem ritual estranho, sem exagero, sem promessa vazia. Vá aos comentários, se sentir no coração, e escreva esta declaração curta e bíblica, apenas uma vez. Eu recebo a graça de Deus para caminhar em sabedoria. Não escreva por impulso, escreva com presença, porque quando a palavra sai alinhada ao coração, ela sela uma decisão. No próximo bloco, eu vou te conduzir a um fechamento profundo, conectando tudo o que foi dito com o que a Bíblia chama de tempo favorável, e como você pode atravessar 2026 sem repetir os mesmos ciclos antigos. Talvez o maior erro espiritual que muita gente comete seja achar que a graça de Deus é apenas um alívio momentâneo, quando na verdade ela é um ambiente para viver. A Bíblia chama isso de andar na graça. Não é um pico emocional, é uma nova postura. É por isso que Jesus dizia: "Permanecei em mim." João 15:4. Permanecer é continuidade, é viver a partir daquilo que já foi recebido. Quando você entende isso, 2026 deixa de ser um ano carregado de expectativa ansiosa e se torna um ano de cooperação com Deus. Você ora? Sim. Você declara a palavra? Sim. Mas você também age diferente. Você escolhe melhor. Você se move com mais sabedoria. Você para de repetir padrões que já provaram não funcionar. Isso não é falta de fé, é maturidade espiritual. A graça divina não te empurra para frente à força. Ela abre o caminho e te convida a andar. E quando você anda, mesmo com passos pequenos, o céu responde. Não porque você mereceu, mas porque você finalmente parou de resistir. A Bíblia diz que Deus concede graça aos humildes. Tiago 4:6. Humildade aqui não é se diminuir. É aceitar ser ensinado. É dizer: "Senhor, eu não quero mais fazer do meu jeito. Eu quero aprender o teu." E se você sente que 2026 irá marcar esse ponto de virada, não por promessa fácil, mas por entendimento, então guarde isso no coração. Graça não elimina o processo, mas ela muda completamente como você atravessa o processo. O peso diminui, a clareza aumenta, o medo perde autoridade. E pouco a pouco, o externo começa a refletir o que já foi ajustado por dentro. Antes de encerrar, eu quero reforçar algo com muito cuidado e respeito. Se você sente necessidade de constância diária, de um caminho organizado de oração, palavra e visualização bíblica ao longo do tempo, o e-book do método de 90 dias de visualização profética está disponível no link da descrição. Ele existe para apoiar quem quer permanecer, não apenas começar. Mas lembre-se sempre, o material não faz nada sozinho. Deus age e você caminha. Agora, leve apenas isso com você. A graça de Deus já foi liberada. O tempo favorável começa quando você se alinha, e o próximo passo, por menor que pareça, importa. Que você comece 2026 com mais consciência, mais fé e mais movimento. Que o que foi ajustado hoje produza frutos no tempo certo. E que você reconheça, ao longo do caminho, que a graça nunca te abandonou. Ela só esperava espaço para agir.